Paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Seja bem-vindo a mais um Cristão Bem Resolvido. Agora é de noite, de madrugada. Eu estava a meditar aqui numa palavra e eu queria compartilhar com vocês. É muito importante nós entendermos. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito da salvação. Porque a salvação, ela é-nos dada de forma gratuita, é um acesso que nós temos pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Esta palavra é uma palavra forte, porque muitas das vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, nós perdemos o foco em muitas coisas e podemos estar sujeitos, podemos estar a correr perigo e perder a nossa salvação. A palavra do Senhor diz aqui em Efésios 2, está escrito assim, presta atenção, porque é uma palavra que fala sobre a salvação e fala que o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação é pela graça. Amém? Eu costumo até de brincar, às vezes é salva-ação, ou seja, a salvação ela é pela graça, a salvação é gratuita, Jesus Cristo morreu numa cruz por mim e por você, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Nós vamos ler tudo isto e nós vamos tentar comentar um pouquinho a respeito da salvação. Amém? Então está escrito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A palavra do Senhor diz aqui de uma forma muito clara que a salvação ela é um processo. Quando aceitamos Jesus, nós verdadeiramente o aceitamos, reconhecemos que Ele é Senhor das nossas vidas e adotamos um nível de vida diferente. O apóstolo Paulo vai falar justamente aqui. No versículo 3 ele disse assim: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Um pouquinho mais atrás. Versículo 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós sabemos que antes de aceitarmos Jesus, nós éramos filhos das trevas. E nós viemos das trevas para a luz. E isso é gratuito, sim. Mas ainda existe uma cruz e um preço e uma luta espiritual ao qual o diabo sempre vai tentar tirar o teu foco para tirar a salvação, para você deixar de ter esse acesso.
E então é nesse ponto que nós devemos vigiar continuamente. E eu quero deixar aqui algumas dicas, porque infelizmente há muitas pessoas que desistem dos caminhos de Deus, porque em primeiro lugar, por muitas obras que façam, por muitas coisas que façam, o diabo sempre vai vigiar a tua vida, assim como vigiou Jesus. O diabo tentou Jesus, mais uma vez volto a falar sobre esse tema. O diabo tentou Jesus no deserto. E quando ele estava sozinho, o diabo apareceu para ele e lhe ofereceu inúmeras coisas, distorcendo a palavra de Deus. E Jesus estava firmado na palavra de Deus. Então nós precisamos de adotar essa conduta de vida para nós. A carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve aqui, é uma carta que eu recomendo muito para os novos convertidos. Porque vai falar aqui sobre alguns princípios que você não pode esquecer. Você tem que ler a Bíblia todos os dias e você tem que comer desta palavra. A palavra do Senhor diz que o alimento que vai saciar a nossa carne, ele é um alimento apenas que nós não devemos viver para comer. Nós devemos viver para comer a palavra de Deus e comer para sobreviver, por assim dizer. Eu sei que na prática isso muitas vezes não é fácil, mas se é difícil abrir mão de alguma coisa que a gente queira comer, então nós podemos perceber o nível do nosso domínio próprio. Então eu quero aqui falar um pouquinho a respeito disso, porque por muito que você pode ter começado muito bem a sua trajetória cristã, você pode ter realmente arrependido dos seus pecados, você pode ter entregue a tua vida para Jesus, você estava apaixonado, estava no primeiro amor, mas aí de um momento para o outro as circunstâncias do dia a dia te fazem perecer, te fazem desistir de uma leitura diária. Quem aceita Jesus, quem quer ter uma vida debaixo do padrão da palavra de Deus, tem que ter uma vida de disciplina com Deus. Tem que ter uma vida de altar dentro de casa. Quem quer ter Jesus na sua vida e quem quer resistir ao diabo para ele fugir da tua vida, você precisa entender que você precisa de adotar disciplina, você precisa de ler a Bíblia, você precisa de louvar, você precisa de cultuar a Deus todos os dias. Além de ir à igreja, que isso é uma coisa normal, em Hebreus 10 fala que nós não devemos deixar de congregar. Em muitas cartas que o apóstolo Paulo escrevia, muitas pessoas congregavam nas suas próprias casas, muitas delas. Não é? Mas a partir do momento, o próprio Deus, o próprio Jesus é que começou esse negócio de igreja. Os apóstolos começaram a pregar em igrejas, começaram a fundar igrejas dentro de casa e começaram a criar igrejas. Então, esse negócio de congregação é muito importante. Mas mais importante ainda, porque nada adianta nós estarmos dentro de uma igreja mortos. Podemos receber uma ação do Espírito Santo brutal e que nós possamos sair dali libertos. Quando você aceita Jesus, você vai passar por um processo de libertação, de desintoxicação. Você precisa de se desintoxicar do mundo. Você precisa de fazer um detox. Porque verdadeiramente nós estávamos unidos com as trevas. E quando nós fazemos essa aliança com Deus, esse pacto, o inimigo, aí é que você vai conhecer o lado mau do inimigo. Enquanto nós andamos no mundo, nós estamos como o inimigo quer. Muito provavelmente não vamos ter o nível de batalhas espirituais que vamos ter quando aceitamos Jesus. Isso para mim, isso é papinha Nestlé. Isso é beabá para quem acabou de chegar. E eu estou a fazer esse vídeo justamente porque eu vejo muitas pessoas que muitas das vezes, a meio do caminho, elas se desviam, elas começam a mudar. Porquê? Porque eu já falei aqui ontem sobre o inimigo. O nosso inimigo não são as pessoas, o nosso inimigo é aquilo que está dentro de nós. Nós temos que vigiar para que possamos dominar
Por isso é que a Bíblia nos fala sobre domínio próprio. Por isso é que a Bíblia nos diz que nós temos que ter domínio próprio, autocontrole. Porquê? Porque isso vai fazer com que você tenha uma porta trancada para o inimigo não entrar na tua vida. Você tem que resistir ao inimigo, às tuas vontades, você tem que renunciar. Por exemplo, o ódio, a inveja, o ciúme, a soberba, a arrogância, o rancor. Você tem que lutar contra a tua própria natureza. Até que você vai chegar a um nível em que você já não se vai incomodar mais com aquelas coisas e vai passar. É como um videogame, você vai passar nível por nível. Mas por algum momento você se distrair, e se você deixar por algum momento da tua vida a ira, abrir a porta da ira, abrir a porta do rancor, abrir a porta da soberba, abrir a porta da arrogância, abrir a porta do ciúme, abrir a porta da inveja, o diabo entra na tua vida e você começa a ficar fraco espiritualmente. A partir do momento em que você abre uma porta para o inimigo entrar na tua vida, aí sim, você tem o inimigo dentro de você e você abre a porta e ele entra e ele vai mexer nessa área e vai te manter fraco, vai te fraquejar espiritualmente. Tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que acham que são perfeitas, ou seja, aceitam Jesus, Deus quebra tudo e só não pode abrir brechas. Tem que andar ali a dar tiros por tudo quanto é lado. Não. Você tem que lutar contra a tua carne. É isso que a Bíblia diz. Você tem que lutar contra a tua própria carne. A tua própria carne é o pecado. O inimigo está dentro da tua alma. O inimigo está dentro da tua alma. E você tem que lutar contra você mesmo. Não é contra A, não é contra B, não é contra C. É contra você mesmo, para que dentro de você não seja aberta uma porta, a porta da ira, ou a porta, por exemplo, do rancor, aonde você vai, ou a porta da vingança, porque Deus é um Deus que diz que dele é a vingança. Então, quando nós abrimos essas portas que estão dentro de nós, o inimigo entra na nossa vida e começa a fazer com que a tua vida espiritual comece a ficar fraca. Você vai começar a ter sintomas. É o mesmo que você está numa proteção sobre uma medicação e você deixa de tomar aquela medicação, o teu corpo vai começar a ficar fraco. Porque você no passado era doente espiritual. O teu espírito estava morto. A medicação que você precisa é a palavra de Deus, é a espada. Se você deixar de a usar, automaticamente você vai deixar de ter esse medicamento, os efeitos colaterais desse medicamento, os mecanismos de ação desse medicamento, que é a palavra de Deus, eles vão começar a não funcionar. Você não toma, você não usa aquela medicação para você manter as portas fechadas. Você vai estar no ativo, o teu espírito vai estar ativo. Porque é isso que a espada faz. A palavra de Deus é verdadeira, purificaz. Ela é vida para nós. Ela vivifica o nosso espírito. Quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus e quando começamos a abrir portas do nosso próprio inimigo dentro da nossa vida, da nossa carne, aí sim o diabo abre essa porta e entra. Aí você começa a perceber, porque nada é de um dia para o outro. Nada é de um dia para o outro. Tudo é como uma lã. Sabe aquelas bolas de lã? Começa a puxar um fio, e a bola vai ficando cada vez mais pequena até que você vai chegar a uma altura e não vai ter lã. Vai ficar descoberto, vai sentir frio e vai ficar doente. Não vai ter a vida dentro de você. Você vai fraquejar e o inimigo vai destruir, vai matar a tua vida espiritual. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Toda a morte começa no espírito. Toda a morte começa no espírito. O salário do pecado é a morte. Morrer no corpo. Morrer para nós é lucro. Para aqueles que são cristãos é lucro. Para aqueles que têm a salvação garantida, é lucro. Eu quero ver morrer para aqueles que ainda não têm a salvação. Aí sim é que é preocupante. Então, o diabo é para roubar, matar, destruir. O ladrão, que é o diabo, vem para roubar,
matar e destruir. Se você aceitou Jesus, quem sabe você aceitou Jesus e está a viver uma trajetória na tua vida e não sabe o que é que aconteceu, aonde é que você deixou por algum momento, qual foi a porta que você abriu sem se dar conta que você já não é mais a mesma pessoa. Só há um remédio para isso. É você lançar das tuas costas todo o peso da soberba, da arrogância, do orgulho, da raiva, do rancor, da mágoa, da vaidade. Você pega nessa mochilinha que não é de pertence e joga no chão, dobra o teu joelho e pede para Deus te lavar de novo. Eu não estou a dizer que você aceitou Jesus, começa um processo, aceitou Jesus. Eu não estou a dizer que o plano da salvação você não vai pecar mais. Não. São coisas diferentes. Pecar conscientemente aí é muito diferente do que pecar. Todos nós pecamos, não temos hipótese. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, justamente para que nós pudéssemos ter acesso à porta da graça e sermos perdoados todos os dias, sempre que nós percebemos que pecamos e até às vezes até sem perceber, nós somos humanos, somos seres limitados. Nós somos seres limitados. Mas eu falo de uma vida, de uma conduta, de um plano da salvação que você adotou para a tua vida, do medicamento que você resolveu aplicar no teu espírito para vivificar o teu espírito e mortificar a tua carne. Quando você abre a porta de alguns dos inimigos que estão dentro da tua alma, o diabo vai entrar por essa porta e vai começar a construir, a arquitetar pensamentos destrutivos, pensamentos da carne. Agora imagina o que é o perigo de alguém, nessas condições, subir um púlpito de uma igreja e pregar a palavra de Deus. Ele não vai aguentar por muito tempo, porque a luta espiritual é muito grande. Então, antes que isso aconteça, em nome de Jesus, o Espírito Santo me incomodou para trazer essa palavra sobre salvação. A palavra do Senhor diz em Efésios 6, no mesmo livro, no capítulo 6, vai falar sobre, mais uma vez, eu continuo a focar nas armaduras espirituais. A primeira delas é o capacete da salvação. Não pense que a salvação ela é conquistada diariamente. A salvação ela é conquistada diariamente. Não siga protocolos da terra. Siga a palavra de Deus. Não siga pessoas. Siga a Deus. Não se submeta a pessoas. Se submeta à palavra de Deus. E quando eu digo pessoas, não estou a falar de autoridades instruídas por Deus, que Deus estabeleceu para a sua vida, como pastores, líderes. Você está sujeito a essas autoridades, é uma coisa diferente. Porém, você está sujeito a essas autoridades. Se essas autoridades estiverem a dar o medicamento da forma certa e se aplicarem esse medicamento também na sua própria vida. Tem muito pastor que, infelizmente, não prega a verdade da forma que tem que ser pregada. Tem muita gente que dá estudos aqui na plataforma, nas redes sociais, e vai buscar textos bíblicos fora do contexto. Textos bíblicos. Tem muita gente que aplica a Bíblia para os seus interesses. Não é nada assim. A Bíblia é a voz de Deus. Deus deixou a Bíblia para você ouvir a voz de Deus. A voz. Os novos convertidos têm que se alimentar do leite. Então a Bíblia é o livro que vai alimentar a tua vida, o teu espírito. Se você deixa de ingerir esse alimento para a tua vida, o que vai acontecer é que o mecanismo de ação que ele faz, ele vai desaparecer. E quando isso acontecer, o teu espírito vai morrer. E quando você tenta lutar, você fica mais sensível a certas coisas. Aquele teu Espírito Santo de Deus, ele tem paz. Ele não se irrita facilmente.
Ele tem uma coisa que se chama domínio próprio. O domínio próprio é uma coisa muito difícil, mas é possível alcançar na vida daqueles que querem. Eu vejo pessoas que não entenderam isso. Estão a passar tanta vergonha. Tanta vergonha. E por mais que nós, de alguma maneira, queremos chamar a atenção dessas coisas, mostrar o que está certo, o que está errado, as pessoas não aceitam porque as pessoas estão cheias do seu eu. Isso é logo um primeiro sintoma de alguém. A pessoa que é soberba não aceita. Não aceita. Isso não provém do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus é humilde. O próprio Jesus citou o exemplo da humildade. Jesus lavou pés de discípulos. Jesus sentou à mesa com um traidor. Quando ele partiu o pão, ele sabia que ia ser traído. Então, aonde foi que você deixou de ingerir a palavra de Deus da forma certa? Porque você ora, você jejua, mas você não está a aplicar a Bíblia da forma certa. Você vai buscar os versículos na Bíblia para justificar a tua carne. Não funciona assim. Não funciona assim. Você não vai lá. Você perde a tua salvação. A Bíblia não é um livro que tem que ser aplicado de acordo com as tuas necessidades da carne. Não. Você é que tem que se adaptar à palavra de Deus. Se você está errado, você vai lá e conserta e continua. Não procure justificar os seus erros, estimar os seus erros com textos da Bíblia fora do contexto e que podem, acima de tudo, arrebentar com outras vidas que te ouvem, porque você é porta-voz do Evangelho. Se você tiver a responsabilidade de pregar mal essa palavra, você vai dar conta de todas as almas que você ganhou, todos os frutos podres que você ganhou para Jesus. E você vai ter uma surpresa lá no céu, você não vai ver lá ninguém. Então, em nome de Jesus, coloque a mãozinha na sua consciência. Coloquem a mão na vossa consciência. Porque a palavra de Deus é clara. Eu vejo pessoas que estão a subestimar muito obras. Eu não falo, por exemplo, aqui na minha plataforma das obras que eu faço. Nós não devemos atrair certas coisas para a nossa vida, nós temos que ser sábios, prudentes. Não precisamos de ir à procura e desafiar seja quem for. Isso está errado. E o que é que vai acontecer aqui? A Bíblia diz, verso 9. Não, vamos começar por verso 8. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meus queridos, tudo o que nós fazemos é para glorificar a Deus. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O próprio Deus cita na Bíblia, eu podia citar aqui vários versículos. O próprio Deus, muitas das vezes, quando nos dá, acho que em Deuteronômio, salvo erro, Deus fala para que não te esqueceis de onde viesses. Porque Deus falou isso porque sabe que o ser humano é esquecido. Aliás, sabe, e eu sei, o ser humano é esquecido. O ser humano é esquecido. Nós somos um templo cheio de emoções lá dentro. E você às vezes diz que é usado pelo Espírito Santo e às vezes você está a ser usado pelas tuas emoções. O próprio diabo, ele te engana. O Evangelho é equilíbrio. O Evangelho é para ser vivido de forma beriana, racional e equilibrada. O racionalismo e o equilíbrio têm tudo a ver com Deus. Deus não trabalha no meio
de coisas completamente desequilibradas. Não, Deus trabalha no meio do equilíbrio. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aquele onde falamos alabaxu, aquele que fala em línguas, tudo isso vem do Espírito, tem que vir do Espírito e não da carne. Você pode prestar um culto racional falando em línguas na mesma. O Evangelho é equilíbrio. O Evangelho é tomado por esforço. Quando você não tem vontade de orar, quando você não tem vontade de ler a Bíblia, aí é que você tem que aplicar essa prática. Para você mostrar ao mundo espiritual que você está a dominar o teu eu. Em nome de Jesus. Então, qual é o plano da salvação? O que é que eu preciso fazer para verdadeiramente eu não cair em tentação? Você precisa de ler a Bíblia. A Bíblia é a espada do Espírito. A Bíblia é a espada do Espírito. Você precisa de comer essa palavra. E precisa de comer todos os dias. Porque Deus vai falar contigo e vai tratar todas as áreas da tua vida com os mesmos versículos. O Espírito Santo, essa palavra é vida para quem decide ler e deixar e ouvir o Espírito Santo. Essa palavra deixa de ser vida quando você busca nela algum interesse, satisfazendo os desejos da sua carne para justificar as suas ações. Você é que tem que se aplicar à palavra de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, use a palavra de Deus de forma certa. Medite nela dia e noite. Escrito na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus dia e noite. Ore. A oração é como a tua respiração. Você precisa de estar sempre em espírito de oração. Você precisa de você tem que estar sempre conectado com Deus. Agora vamos lá. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem que ser mansa. O próprio Jesus era manso. A maioria das pessoas que eu conheço, que tiveram experiências com Jesus, elas sentiram um amor, uma mansidão. Como que você pode dizer que serve a Deus se você trata e xinga o seu irmão? Isso não vem do Espírito Santo de Deus. É impossível o Espírito Santo de Deus habitar num templo assim. Você precisa de ser paciente. Se você não é paciente, é mais uma porta que você abre para o diabo trabalhar a tua falta de paciência. A salvação, a palavra salvação para mim está dividida em dois conceitos. Salva, ação. Você pega nessa palavra, mas você aplica ela todos os dias na tua vida, conquistando pela prática. Nada é automático. Você precisa pagar o preço e verdadeiramente viver as coisas que o Senhor Deus tem para a sua vida. E a palavra do Senhor Deus termina justamente assim, no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós temos que andar na obra de Deus, ser um vaso usado por Deus. E não tão somente nos gloriar na obra de Deus. Uma coisa é nós darmos testemunhos das coisas que Deus faz na nossa vida para a glória de Deus. Mas saiba, vigie a todo tempo. Porque a salvação, ela é composta por algo que você tem que lutar todos os dias. E não pense que você tem a sua salvação garantida por intermédio de alguém. A salvação é individual. Não, ninguém entra no céu de carona. A salvação é individual. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem. Esta mensagem é para mim também. Principalmente, eu só compartilhei a palavra de Deus, eu compartilhei um pouco. Eu compartilhei com vocês aquilo que eu recebi e aquilo que eu tinha para dar. Eu compartilhei as duas coisas, a minha e a porção de quem quiser pegar. E eu espero que você tenha entendido. E acima de tudo, antes de você vestir a armadura de Efésios 6 se posicionar nela, a primeira coisa, você tem que se posicionar no capacete da salvação. Se você não tem a certeza da sua salvação, fique quieto. Busque a Deus para que Ele possa preparar o vaso para boas obras,
em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijinho.